Olha, rapaziada, essa situação entre Corinthians e Cuiabá que vão se enfrentar daqui a pouquinho, hein? Na próxima rodada, sem ser essa a 30ª agora que o Corinthians pega o Furacão, depois é Corinthians e Cuiabá ou Cuiabá e Corinthians que vai acontecer lá no Mato Grosso. Que loucura, hein? O clima não tá bom. Vocês sabem, o Cristiano Dresch, presidente do clube, né, do Cuiabá, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes no fim de semana e disse que o Corinthians está aplicando um golpe no futebol brasileiro, que é mal pagador, que se não paga ninguém, que é um absurdo, que é uma situação ridícula. Como é que contrata um jogador ganhando 4 milhões por mês, sendo que não paga o Ranieri, aquela coisa toda. E ele tem todo o direito de reclamar na medida em que o Corinthians não pagou a última parcela do Ranieri, pagou só a primeira no ato da compra, depois a segunda, agora no dia 31 de julho, já vencida, o Corinthians ainda não pagou, 400 mil euros, com mais uma multa de 30%, ou seja, 520 mil euros o Corinthians deve ao Cuiabá e precisa pagar, né? A questão toda também é que o Cuiabá está enfrentando o Corinthians numa condição de igualdade pela permanência na Série A. Hoje eles estão separados por 3 pontinhos. Então, obviamente, o Cuiabá também está preocupado com essa situação e, enfim, né? E tem um jogador cedido, vendido ao Corinthians, que o Corinthians, de forma parcelada, não arcou com a segunda parcela. Mas tem uma situação aí que foi relembrada até por alguns portais, né, de vários jogadores que o Corinthians, há questão de 2, 3 anos, emprestou para o Cuiabá, com valores muito menores do mercado, outros em que o empréstimo acabou sendo sem custos, né, como Jonathan Cafu, outros tantos jogadores que saíram do Corinthians, cedidos, Matheus Alexandre, o lateral, para o Cuiabá, sem custos, né, com o clube mato-grossense pagando até o salário ou parte do salário. O Corinthians e Cuiabá tiveram sempre uma boa relação. Mas parece que nesse momento, por conta da dívida do Ranieri, o presidente do Cuiabá ele realmente não quis saber muito dessa história do passado, né? Também porque o Corinthians não é questão que o Corinthians tenha ajudado o Cuiabá, mas foi parceiro, né? Foi parceiro em alguns negócios que favoreceram também o clube mato-grossense. Então, sempre tem aquelas vias de mão dupla, né? Inclusive o presidente Augusto Melo está entendendo essa manifestação do Cristiano Dresch como algo mais direcionado para essa gestão, e que nas outras gestões não houve, mesmo com dívidas, mesmo com problemas, não houve tanto disparo, assim, né? Tanto ataque como está acontecendo agora do Cristiano Dresch em relação à gestão atual. Enfim, são bastidores aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas tem a questão que muitos torcedores lembraram no dia de hoje, que era a dívida do Cuiabá relacionada ao Walter, que consta no orçamento do Corinthians no final de 2023 de 60 mil euros. O Cuiabá ainda devia 60 mil euros relacionados ao goleiro Walter. O Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, respondeu o seguinte a respeito disso, só para vocês terem uma ideia. A situação do Walter é mais uma falta de organização do departamento financeiro e contábil do Corinthians, segundo o presidente do Cuiabá. Nós já fizemos essa notificação ao clube. Essa dívida não é relacionada ao Walter, mas a do Marcos Natividade, que é o Marquinhos. É um jogador que foi do Corinthians, passou pelo Sport e veio para o Cuiabá. O Corinthians manteve um percentual econômico desse jogador dentro do Cuiabá. Ele foi vendido em 2022 ao Apoel do Chipre por 200 mil euros. Desse montante, 60 mil pertencia ao Corinthians. O Apoel pagou em parcelas e, coincidentemente, uma dessas parcelas, segundo o Cristiano Dresch, que estava em atraso, foi paga agora, nessa última semana. E, curiosamente, só com essa última parcela que o Cuiabá utilizaria o valor para pagar ao Corinthians os 60 mil euros. Então eles fizeram lá um parcelamento de 50 mil euros na primeira parcela, mais 50 na segunda e 100 mil na terceira. Desses 100 mil, o Cuiabá pegaria 60 e mandaria para o Corinthians. Está aqui o valor relacionado ao Marquinhos, que não tem a ver com o Walter. Segundo o Cuiabá, né, a questão divergente é essa. Né? No orçamento lá estava o Walter, no caso do Corinthians, mas era relacionado ao Marquinhos. Uma confusão. Enfim, mas eram 60 mil euros, 370 mil reais, que o Cuiabá ainda deve ao Corinthians. Só que aí, olha o que o Cristiano fala, e eu até entendo. Como eu vou pagar 60 mil euros a um clube que me deve 14 milhões de reais? Faz sentido. Imediatamente nós notificamos o Corinthians do recebimento e vamos abater da dívida. É aquela coisa, né? Débito e crédito. Eu te devo 60 mil euros, mas você me deve 14 milhões de reais? Bom, peraí, né?
Abate daí e me paga menos essa diferença. Faz mais sentido realmente. E aí o Cristiano finaliza: o departamento contábil do Corinthians precisa corrigir essas demonstrações financeiras com urgência. E aí ele também depois falou aqui, né, desse contrato de 3 parcelas do Apoel. E o dinheiro entrou na conta agora, dia 9 de outubro, segundo o Cristiano Dresch. Então tem a dívida, também tinha dívida de lá para cá. Claro que a dívida do Corinthians com o Ranieri é maior, mas na verdade são os 400 mil euros, né? Mais a multa de 30% da última parcela. O restante não venceu ainda, então não dá para dizer que é uma dívida, né? Acho que em novembro tem mais uma e na metade do ano que vem tem outra. Mas a que está vencida é uma só, que é agora de julho. O grande problema disso tudo é que o Corinthians está tentando organizar a casa. Inclusive contratou o Fred Luz, que foi CEO do Flamengo na época do presidente Bandeira de Melo, que organizou financeiramente o Flamengo, foi contratado para isso, mas ele vai ter trabalho. Ele tem que escalar uma montanha para resolver as contas do Corinthians. Ele deu uma entrevista para o André Hernan, para o portal UOL, e ele se manifestou sobre isso. E eu achei muito interessante, porque ele admite o problema, admite a situação. Eu mesmo falei no Jogo Aberto, inclusive da Band, que, e acho que falei no vídeo aqui para vocês também, né, que o problema é que essa diretoria ela cometeu alguns deslizes assim, em termos de fluxo de caixa, que eu entendo que seja difícil, mas que impactam diretamente no clube. Né? A questão do Matias Rojas, por exemplo. O cara não estava recebendo, aí eles acordaram que não, dia tal vai entrar, e não entrou. E aí o cara acionou a FIFA, conseguiu uma rescisão que onerou o clube em 40 milhões de reais. Então, esse tipo de cuidado tem que ter. É óbvio que não dá nem para a gente imaginar qual seja a prioridade do clube hoje. Eu acho que seja pagar salário, né? Porque assim, você está disputando contra o rebaixamento. Então, você tem uma dívida com o André Cury aqui, com o Carlos Leite ali, com uma dívida que vai vencer aqui. Cara, o Cuiabá ele entra numa lista de prioridades que elas são infinitas dentro do Corinthians. Né? Qual é a prioridade? Porque você não tem dinheiro para tudo. E o Fred Luz ele fala exatamente isso. Se liga. Não é que o Corinthians seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença ao Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas a curto prazo. O que ele quer dizer? Gente, é muita dívida, tipo, para amanhã, para depois, tanto que a gente está vendo aí empresários cobrando, jogadores ameaçando ir embora, o Gustavo Mosquito e o Arthur Souza já foram, o Rojas também, do tipo assim, se não me pagar eu vou embora. São dívidas que o Corinthians tem que pagar a curto prazo e ele não tem essa capacidade de receita, mesmo que a receita seja grande, de cumprir com todas essas dívidas e ainda manter o clube em dia. Porque aí você tem que arcar com salários que não são baixos, você tem que manter os caras em dia, porque eles precisam estar motivados, porque senão o time vai ser rebaixado. Cara, uma loucura. E é uma herança que vem das outras gestões, mas é também uma capacidade de organização que o clube está enfrentando dificuldades e que demora um tempo até isso ficar pleno, né? Até se resolver totalmente. Segue o Fred Luz. Nós vamos precisar da compreensão do Cristiano. Então ele está pedindo, né? Ele está sendo até elegante aqui. O Cristiano não está para conversa, né? Sei que isso foi tentado, mas não se chegou a um bom termo. Ou seja, o Cristiano não está afim de conversar. Mas acredito que chegará. É inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. É complicado, né? Eu sei, porque não foi o Fred que fez essa dívida, mas é ele que tem que negociar. Então você chega lá para o credor e fala assim, eu te devo, eu não nego, eu pago quando eu puder. É claro que nenhum dirigente vai ficar feliz com isso. Imaginem o quanto isso impacta 14 milhões de reais, que é o valor do Ranieri, né, 2 milhões e meio de euros, na totalidade do negócio, o quanto isso impacta na vida do Cuiabá. É muita grana. Para o Corinthians talvez não seja tanto, mas para o Cuiabá é. Então, como é que você chega para o cara e fala assim, dá uma segurada aí, que hoje não vai rolar? O Cristiano Dresch está no seu direito. Acho que a maneira como ele se expressa não colabora, né? Porque ele não está afim do diálogo. Quando ele reclama publicamente assim, ele não está afim do diálogo. Mas, enfim, ele está no seu direito de cobrar mais uma vez, porque quem deve é o Corinthians. O Corinthians precisa, sim, finaliza aqui o CEO, o Fred Luz, da boa vontade dos credores. Mas isso está muito longe de ser golpe, é uma renegociação.
aí vai ter que ter muita habilidade realmente para negociar, não só com o presidente do Cuiabá, com os empresários que estão cobrando na justiça, com outros tantos credores que o clube tem, porque a dívida ela só cresce. Ela foi realmente comprometida, segundo o Fred, e para você arcar com isso a curto prazo é praticamente impossível. Então, assim, é um problema, é um problema. O Corinthians é uma coisa dentro de campo e outra fora, mas as coisas se misturam, né? O Corinthians hoje vive um bom momento nas Copas, está em vias de sair da zona do rebaixamento e tem muita chance disso acontecer na quinta-feira, se não nos próximos jogos. O Corinthians tem uma tabela possível, com jogadores crescendo, com um elenco muito interessante para poder escapar do rebaixamento, mas tem uma situação fora de campo que, cara, precisa ser resolvida e não vai ser resolvida de uma hora para outra. Então é isso, gente. Tentei trazer o panorama aí de tudo que foi dito aí nas últimas horas, nos últimos dias, na relação Corinthians-Cuiabá. Não está uma relação amistosa, muito fácil. Tem que ser resolvida, mas eu acho que ainda vai demandar um tempo para que isso aconteça.